Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o município e o meio ambiente na atualidade. Então a gente viu que com a chegada dos imigrantes houve, muitas transformações que foram realizadas aqui no Brasil por conta das transformações que eles causaram na construção das casas, na construção de moradias, na construção das cidades que eles desenvolveram, Só que não foi só isso. Eles desenvolveram também uma maneira de utilizar os recursos naturais, não só nas suas casas, mas também na produção de muitos produtos, Então, eles enfrentaram muitos desafios para organizar esses espaços, e desenvolver essas áreas industriais. Então, com a instalação da indústria, que eles começaram a fazer ali o desmatamento, criar as indústrias, construir essas indústrias, isso influenciou muito no espaço urbano e também no espaço rural. Por quê? Porque no espaço rural eles começaram a desmatar também e transformar em áreas urbanas, A área urbana foi se estendendo, foi tomando conta de muitos lugares, e a partir daí começaram a se tornar as áreas urbanas muito maiores que os espaços da área rural. Então aqui a gente pode observar duas imagens, uma de antigamente, uma da atualidade, com um grande setor industrial de uma cidade, em Manaus, por exemplo, e ali embaixo nós vemos uma outra imagem, que é possível observar as ruas de terra, Ali tem indústrias, mas tem as casas também, e não é algo tão grande como a gente vê na primeira imagem. Com esse setor industrial surgindo, começou a gerar muitos empregos, E também, consequentemente, as pessoas vieram morar próximo aos seus serviços e começaram a construir suas casas, devastando também mais uma parte, da natureza. Então, isso afetou muito o Brasil, E afeta até os dias de hoje, porque ainda vem sendo causado desmatamento. Então, ali como a gente viu na imagem, em Manaus, tem um lugar onde comporta o maior polo industrial, onde tem a maior quantidade de indústrias, do Brasil. Então, os polos ou as zonas industriais, como elas são chamadas, elas estão em locais onde tem uma maior quantidade de indústrias que utilizam os recursos naturais, de diversos recursos naturais que nós temos, para a produção de energia, extração de matéria-prima, para quê? Para desenvolver materiais para vender, Então, eles precisam desenvolver essas atividades econômicas, próximos umas das outras, porque uma empresa vai dependendo da outra, uma para extrair material, a outra para produzir, a outra para vender, a outra para criar algum outro tipo de material que a outra empresa precisa, Então, esses polos industriais, eles são muito comuns hoje em dia. A gente vê isso aqui em São José, por exemplo, onde a gente tem um polo industrial que fica ali perto da Avenida das Torres. Então, essas indústrias, elas geram também o desenvolvimento das cidades, Elas não causam só coisas ruins, elas geram uma quantidade de emprego, que é considerável, Elas atraem muitas pessoas para morar próximos às regiões, porque as pessoas precisam de emprego, E assim as cidades, elas vão crescendo e passando a comercializar vários produtos e gerando outros polos industriais, Então, vocês devem fazer uma pesquisa a respeito das zonas industriais que tem aqui onde a gente mora. Vocês devem escrever 2 nomes de 2 municípios, Pode ser Palhoça, São José, Biguaçu, Santo Amaro, onde vocês quiserem. E vocês devem pesquisar qual a principal produção das indústrias que vocês pesquisaram e dessas cidades, Depois, por meio de desenho, vocês vão representar, ou por fotos, os produtos fabricados nessas indústrias, ok? Então, além disso, além dessa produção, do desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento industrial, ele também tem muito a ver com o meio ambiente, que é o que a gente vai ver agora, Com o crescimento e o aumento do número de moradias, que as pessoas vêm morar próximas às indústrias, as cidades, elas vão se expandindo e as áreas rurais também vão diminuindo. Por quê? Porque com uma quantidade maior de áreas urbanas, a área rural vai sumindo. Então, aqui a gente vai ver o que acontece com a vegetação, porque quando tem uma zona rural, quer dizer que o ambiente está preservado, a vegetação está preservada.
que é a vegetação, né? A vegetação nativa, principalmente. Ela é muito importante porque é a partir dela que nós temos várias espécies de plantas, de animais também, né? Que mantêm o equilíbrio do nosso ambiente. Então, olha só o que diz aqui, ó. A vegetação nativa é muito importante para várias espécies e plantas de animais. Para contribuir para a preservação desse tipo de vegetação, é fundamental diminuir os impactos das ações dos seres humanos nesses espaços. Então, o que a gente tem que fazer? Evitar o desmatamento, a queimada, a poluição, né? Até porque quando causamos esse tipo de coisa, a gente prejudica não só a vegetação, a gente prejudica os animais que moram ali. Nós mesmos somos prejudicados, inclusive por conta da poluição que acontece, né, por causa dos carros, né, por causa das indústrias. E aqui embaixo a gente pode ver um mapinha, né, que ele mostra o quanto havia de vegetação nativa no Brasil no passado, lá em 1950 e 1960, e depois a gente vai ver como tá o mapa atualmente com esse sofrimento, com esse desmatamento, né, que ele vem passando, tá? Então aqui a gente pode ver que tinha várias vegetações nativas do Brasil. Aqui vocês conseguem ler aqui embaixo, né, do mapa, até a prof vai olhar aqui da prof, a quantidade de tipo de vegetação nativa que a gente tinha. A gente tinha as florestas, a savana, que é o cerrado, a savana estépica, nós tínhamos a campinarana, tá? Tínhamos o estepe, áreas pioneiras, áreas antropizadas, que depois a gente vai entender isso, mas o importante é que a gente entenda a vegetação nativa, tá? E muito dessa vegetação nativa, ela é importante porque é a partir dela que a gente tira muitos itens da natureza que a gente aproveita, só que ela também precisa ser preservada, tá? Já na próxima página a gente consegue ver o mapa com as alterações. Olha só a diferença desse mapa e esse mapinha aqui que a gente está visualizando, tá? O que são essas áreas antropotizadas, né? Quer dizer que elas estão destruídas. Olha só o espaço vermelho que a gente tinha antes, que tinha sido modificado, e olha como ele está sendo agora, né? Essa área antropizadas, que é onde o ser humano ele faz as modificações. Então, olha só como que está o nosso Brasil agora, com essas modificações. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos vários tipos de vegetação. Nós temos a Mata Atlântica, nós temos também um pouco de estepe, né? Além disso, nós temos as matas de araucárias, só que isso está sofrendo uma alteração gigante por conta das modificações que o homem vem causando, tá? Então, vocês devem ler o mapa, observar a legenda e responder as questões a seguir de acordo com o mapinha que vocês observaram, tá? E por que é importante, então, a preservação da vegetação nativa, né? Olha só o que diz aqui, ó. Então, a preservação é importante não apenas para proteger animais e plantas em risco de extinção, mas para garantir o fornecimento de água, reduzir riscos de inundação e evitar deslizamento de terra, principalmente em espaços urbanos, tá? Por que a gente precisa dessa vegetação? Porque é por conta da vegetação que ocorrem as chuvas, né? É por conta da vegetação que a gente tem vários alimentos, que a gente tem vários itens que a gente necessita do nosso dia a dia, né? Que não acontecem os deslizamentos de morros. Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso e refletir sobre a importância da vegetação nativa que tem em cada local, tá? Então, aqui no nosso livro, ele ainda finaliza dizendo assim: as indústrias podem diminuir o impacto de suas produções na natureza. Para isso, elas precisam adotar sistemas de controle de poluição. Só que muitas empresas elas não estão preocupadas com isso, elas só querem produzir, né? Mas é importante que elas se preocupem com isso, que elas façam o papel delas de pensar na natureza e de evitar o desperdício, né? Elas precisam economizar energia também, né? Evitar o consumo excessivo de água que a gente vem falando, evitar a poluição, tá? Por quê? Porque muitos materiais que a gente utiliza, eles vão acabando, tá? Eles não vão se renovando. Lembra que a gente já falou sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis? Então a gente tem que pensar muito sobre isso. E não é só questão de poluir águas, os rios, é cuidar também de tudo que está à nossa volta. Por quê? Por conta da preservação das espécies animais e vegetais, né? Porque se não temos a vegetação, os animais também sofrem com isso.
tá? Então é importante a gente fazer a preservação da vegetação nativa de onde a gente mora. Então aqui ele pede para que vocês respondam algumas questões também, associando as imagens às colunas, leiam ali o que está indicando cada uma e façam a ligação. Depois, por meio de um desenho ou colagem no caderno de vocês podem representar uma área com muita vegetação do município onde a gente mora. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa, né, sobre as fotos antigas da onde a gente mora e as fotos da atualidade do nosso município, para ver como ele estava, como ele era e como ele está agora, e fazer uma colagem. Ai, prof, mas eu não consigo imprimir. Então você pode fazer os desenhos do que você observou, recortando e colando ali na folha. Pode fazer uma folha branquinha, né, que foi enviada, e depois colar no caderno, ok? Então após vocês fazer essa pesquisa, fazer essa montagem sobre essa vegetação nativa, lembrando que a vegetação nativa não é só as árvores, pessoal, é o tipo de animais que a gente tem aqui na nossa vegetação também, tá? Depois vocês devem responder a última questão que diz assim: o que é um polo industrial? Marque o X na alternativa que corresponde a essa questão. E aí, vocês voltem no texto que vocês conseguem finalizar as atividades. Acabamos por aqui, então, finalizamos o nosso livro também. Beijos, até a próxima aula. Tchau!